Por que eu escolhi viver com a minha família em Portugal? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou compartilhar, vou abrir um pouquinho do meu coração com você e vou compartilhar com você 3 motivos que me fizeram escolher Portugal para viver com a minha família, né? E eu, como você percebeu, eu não sou português, né? Até brinco de vez em quando com o sotaque, mas aqui eu acho que não é o momento. Não preparei para isso, né? Mas, enfim, de vez em quando eu brinco com o sotaque. Mas eu sou brasileiro, vivia no Brasil, hoje eu moro em Portugal. Nesse momento eu estou no Brasil, vim aqui gravar esses vídeos para você. Tem mais vídeos que vão sair nessa série. Mas eu quero compartilhar, quero abrir o meu coração com você hoje e compartilhar com você 3 motivos que me fizeram escolher Portugal para viver na Europa. Eu sempre gostei muito da Europa. Minha primeira experiência com a Europa foi em 2007, já tem um tempinho, né? Eu tinha acabado de me formar. Eu comecei por Portugal, fui fazer um projeto de engenharia na Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, comecei a ganhar um pouco de familiaridade, e esse é o primeiro motivo, né? A familiaridade com Portugal. Eu conheci Portugal em 2007, 2008. Depois morei em Portugal em 2011 para fazer um mestrado, em 2010, 2011, para fazer um mestrado em Lisboa. Também foi uma experiência muito boa. Dessa vez eu já fui casado, minha esposa também estudou lá. Então, eu tinha essa familiaridade com Portugal e conheci, e gostei e escolhi Portugal. Eu conheci, nessas 2 passagens, eu conheci Paris, eu conheci Bremen, na Alemanha, conheci Hamburgo, também na Alemanha, conheci Berlim, uma cidade que eu gosto muito. Visitei Madrid, eu fui mais em Barcelona, eu vou mais em Madrid agora, que eu moro lá há mais tempo, nesse último período que eu tô vivendo em Portugal, eu vou bastante a Madrid, né, porque eu gosto muito de futebol. Enfim, você deve estar acompanhando, você já deve ter visto alguns vídeos. Mas eu escolhi Portugal porque eu já tinha essa familiaridade com Portugal, já tinha morado lá em 2007, 2008, depois 2010, 2011. O que isso fez de diferença, né? Como eu tinha muita interação com os portugueses, eu aprendi como funciona a cabeça do português. E eu descobri que o português, quando você desenvolve um certo relacionamento, ele é tanto quanto ou mais amoroso do que o brasileiro, acredite se quiser. O português parece muito com o povo de Minas. Eu sou de Minas, né? Aquele povo meio desconfiado que demora para abrir a porta da casa para você, né? Mas o que acontece em Minas e acontece em Portugal? Se você vai na casa de um mineiro e não toma um café, não come um queijo, não come um pão de queijo, não almoça, quase como que uma ofensa. E Portugal é assim, né? Quando o português te abraça, ele carrega água na peneira para você. Então, e ele é muito fiel em relação aos acordos que ele faz, né? Então, por exemplo, é difícil conquistar um cliente português, mas uma vez que você conquista o cliente português, você tem um cliente por muito tempo, ele é muito mais fiel e até mais tolerante do que o brasileiro, do que o americano, que tem uma mentalidade mais de experimentação, gosta de testar. O português, ele é mais fiel nesse aspecto, tá? Um outro motivo que me fez escolher Portugal para viver é que agora eu tenho filhos, né? Na verdade, eu tenho 3 filhas, sou casado e tenho 3 filhas, elas ainda estão pequenininhas, estão em idade escolar. E o idioma, ele acaba que facilita muito essa adaptação inicial. Então, um dos motivos de eu escolher Portugal para viver com a minha família foi essa facilidade de adaptação cultural. A adaptação cultural eu entendi que seria mais rápida, por 3 motivos. O primeiro é o idioma, né? O idioma não é tão diferente assim do português que se fala no Brasil. Inclusive, lá em Portugal, eles não dizem que existe português do Brasil e português de Portugal. Eles falam que existe o português e o brasileiro, que é o brasileiro, né, como se fosse o português do Brasil. A alimentação em Portugal também é muito parecida com a nossa. Eles comem arroz todos os dias, né? É muito comum da culinária deles arroz, saladas bem diversificadas. Eles comem mais peixe e carne de porco e outras carnes como coelho do que nós, né? No Brasil a gente come muito mais carne de boi, lá eles falam carne de vaca. Mas carne de boi, mas ainda assim você encontra carne de boi muito boa lá. A relação entre Brasil e Portugal já é muito antiga. Você consegue, em termos de alimentação, ter acesso a tudo que você tem no Brasil. Então, se você quiser comer arroz com feijão todos os dias, você vai conseguir comer arroz com feijão todos os dias. É lógico, tem alguns itens que são mais regionais que você vai precisar se esforçar um pouco mais para encontrar, né? Porém, dentro dos supermercados, tem seções inteiras de culinária, de gastronomia internacional. E assim, 70% da seção é de comida brasileira, porque em Portugal, a população brasileira em Portugal é muito grande. Oficialmente, fica ali em torno dos
dos 6, 7% da população portuguesa. Portugal tem os 10, 11 milhões de habitantes, os brasileiros são 600, 700 mil oficialmente, mas se a gente for levar em consideração os brasileiros que estão lá ainda não reconhecidos pelo governo, estão em situação irregular, né, que é diferente de ilegal, só é irregular. Isso também a gente poderia fazer um vídeo para falar exclusivamente sobre isso. A gente está falando de mais ou menos 10% da população é Brasil. E o brasileiro, né, você há de convir comigo, você também sabe disso, o brasileiro ele não quer saber quanto que custa, ele quer saber o valor da parcela, né? Então o brasileiro consome bem e o português é muito bom de negócio, ele entendeu isso, ele serve bem o brasileiro nessa parte de produtos. Isso facilita bastante a adaptação, porque você muda, para uma criança, é como se você estivesse mudando de uma cidade para outra dentro do mesmo país, guardadas as devidas proporções, tá? E o terceiro fator que eu entendo que facilita a adaptação cultural é a igreja, né? O pessoal chama de evangélico, protestante, enfim, eu sou seguidor de Jesus Cristo e eu participo de uma comunidade evangélica lá em Portugal. Eu já sabia que havia muitas comunidades assim lá. Há comunidades evangélicas com muitos portugueses, há comunidades evangélicas com menos portugueses, mas há muitas comunidades evangélicas lá em Portugal. E eu entendi que isso também seria muito bom para minha família, para a gente ter ali um tripé de família, igreja e o convívio com a sociedade, né? Eu não trabalho em Portugal, eu não dependo da economia portuguesa, eu trabalho para empresas que não estão em Portugal. Então fica uma situação que eu tenho só a minha família, eu precisava de um outro ambiente, um ambiente que eu considero que seja saudável para minha família, é o ambiente de uma igreja, né? É lógico, não são todas as igrejas que são saudáveis, mas essa que eu encontrei é muito saudável. E o terceiro fator é, como todo mundo que muda para Portugal, é a relação custo-benefício. O custo de vida em Portugal, para uma pessoa que tem um padrão de consumo mais elevado, né, classe média alta e tal, lá em Portugal chega a ser mais barato do que no Brasil. Vou te explicar. Primeiro, no Brasil, para você ter acesso a uma escola bilíngue, de tempo integral, com turmas pequenas, que tem muitas atividades culturais, que a criança pode passear e que é uma escola segura, uma escola com um bom ensino, você vai pagar 6, 7 mil reais por mês, ou seja, mais ou menos 1.000 euros. Lá em Portugal, a maioria das escolas públicas já é assim. A maioria das escolas públicas tem uma educação praticamente bilíngue, a maioria das escolas públicas é de tempo integral, tem poucos alunos na sala de aula, são ambientes controlados, ambientes bastante civilizados, diferente do que a gente vê na escola pública no Brasil. Eu falo isso porque eu estudei em escola pública, minha mãe trabalhou em escola pública, a gente sabe como que funciona. Então isso reduz muito o custo de vida. Eu costumo dizer que uma família com filhos, quando muda para Portugal, filhos em idade escolar, quando muda para Portugal, fica 1.000 euros vezes N mais rica por mês. O que significa isso? 1.000 euros vezes N, onde N é o número de filhos. Então, eu, como tenho 3 crianças em idade escolar, eu fiquei 3.000 euros mais rico por mês só de mudar para Portugal, para eu oferecer às minhas filhas a mesma qualidade de educação que elas têm lá, me custava mais ou menos 1.000 euros por criança aqui no Brasil. Então isso para mim fez muita diferença. A saúde de qualidade em Portugal, antigamente a saúde em Portugal era muito boa, muito acessível e todo mundo ia para lá por causa da saúde. Hoje esse cenário mudou, tá? Hoje para você ter uma consulta médica demora muito, os hospitais estão muito cheios. Por quê? Porque a população cresceu muito, a demanda por serviço de saúde cresceu muito, a população envelheceu e a oferta de serviço de saúde não cresceu tanto. Tanto é que, diferente de quando eu morei lá a primeira vez e a segunda vez, hoje existe já a figura do seguro-saúde. Mas mesmo esse seguro-saúde, eu contratei um seguro-saúde para minha família, e são 5 pessoas. A gente tem uma saúde de qualidade, é uma saúde coparticipada, né? Se a gente tem uma consulta, a gente paga um pedaço da consulta. Mas ainda assim, ela é muito melhor do que a saúde que eu pagava aqui no Brasil, do dia a dia, né? Graças a Deus, nunca tive um evento crítico. Eu sei que o Brasil tem uma saúde muito boa, mas a saúde do dia a dia, assim, eu considero que a saúde que eu tenho acesso lá é tão boa quanto, ou talvez até um pouco melhor, varia de médico para médico. E o valor é muito mais baixo do que você pagar plano de saúde aqui para uma família com 2 adultos e 3 crianças. Então, isso também reduz o custo de vida. E as opções de lazer em Portugal são muito mais acessíveis comparadas com as do Brasil, né? Como eu disse num outro vídeo lá, a gente tem meio que um parque Ibirapuera para cada 50 mil pessoas, e isso facilita muito a vida em termos de lazer. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Para assistir um jogo da seleção portuguesa,
portuguesa, eu consigo assistir o jogo por 15, 20 euros e ficar bem perto do Cristiano Ronaldo, né, que é um atleta que eu admiro. Eu consigo assistir alguns jogos muito bons da Champions League, na Espanha, na Alemanha, e o valor é mais acessível. Por quê? Porque as passagens de avião são mais baratas, as opções de hospedagem também são muito diversas. Então, isso tudo acaba que oferece um custo de vida menor do que no Brasil. É lógico, se você tem uma situação mais restrita no Brasil, né, tem uma faixa de renda bem menor, a sua vida em Portugal vai ser tão difícil quanto é no Brasil ou mais, porque aqui você é brasileiro, né? Nesse momento eu estou no Brasil, porque no Brasil você é brasileiro, conhece as pessoas, né? Consegue desembolar e consegue crescer, já conhece a cultura. Lá existe uma desconfiança, como é normal, qualquer lugar que você chegar, que você for de fora, vai ter uma desconfiança, assim como quando a pessoa chega no Brasil também a gente tem uma desconfiança. Então, para quem tem um padrão de vida ali de a partir de 25 mil reais por mês para a família, eu acho que vale muito a pena migrar para Portugal se a pessoa consegue manter esse padrão de vida, né? Manter essa renda morando fora do Brasil. Vale muito a pena emigrar porque ela vai ter um ganho de qualidade de vida muito grande. Para quem ganha abaixo de 5 mil reais, 7, 8 mil reais para baixo, eu já não acho que vale a pena porque a vida vai ser muito difícil. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda nos comentários, pode mandar para mim uma mensagem no Instagram também, perguntando alguma coisa. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu estou à sua disposição, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.